1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos à leitura do nosso texto. A leitura do nosso texto vai se dar dos versículos 1 até o versículo 12. Diz assim: Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos como viver, a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominando pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus, vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Glória a Deus. Até aqui, então, a nossa leitura. Iniciando, então, a nossa série, uma igreja que serve. Então, quando eu falo igreja, nós estamos falando de nós mesmos. E hoje eu quero falar de uma igreja que serve com o seu testemunho. Minha vida e sua vida significa muito para as pessoas lá fora. Mas minha vida e sua vida não significa muito para as pessoas lá fora no que tocante à palavra de Deus. Não é como os tabloides de fofoca, os blogs de fofoca, os sites de fofoca, que minha vida e sua vida representa para que os outros falem mal dela. Não é isso. Não é isso. Porque isso é a impressão que nós temos quando se trata do mundo. Que as pessoas vão vir em nossas casas, ou que as pessoas vão saber da nossa vida para falar mal da gente. Mas a palavra de Deus não ensina isso. Isso é coisas do mundo, isso é coisa de incrédulo, isso é coisa de perturbado, pessoas que não temem ao Senhor. Mas para aqueles que temem ao Senhor, que vivem uma vida para agradar a Deus, a sua forma de viver ela é muito importante. A maneira, a sua conduta de vida, ela é muito importante para alcançar quem está perdido. Porque você já deve ter ouvido um termo que diz assim: o sujo falando do quê? Do mal lavado. E isso muito acontece com a gente, muitas vezes, às vezes, porque você fala, logo já vem no seu pensamento assim, mas pastor, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, as pessoas são problemáticas, as pessoas têm defeitos, mas nós não estamos falando sobre perfeição, irmãos. Nós vamos falar nessa série sobre o meu empenho e o seu empenho, a minha dedicação, a sua dedicação, a nossa dedicação de vivermos uma vida para a glória de Deus, aonde através da minha vida e a sua, outras pessoas sejam alcançadas, onde eu e você possamos fazer com que as nossas atitudes ganhem as pessoas. O que fazemos e como fazemos, as pessoas possam olhar para nós e ver em nós Cristo. Veja, como foi falado no início do culto, nós estamos no 5º dia de um novo ano. Uma oportunidade de eu e você vivermos uma vida de cumprimento do que falamos, vivermos uma vida verdadeiramente para a glória de quem? Verdadeiramente para a glória de Deus.
Mas uma igreja que serve com o seu testemunho é uma igreja que olha para si e vê: estou vivendo uma vida que agrada a Deus ou não? Porque se não estou vivendo, então Deus está me dando a oportunidade, no quinto dia deste novo ano, de viver uma vida que agrada a quem? A Deus, a partir deste novo ano. Ou então olhar assim: estou vivendo uma vida que agrada a Deus. Mas no tocante uma vida com Deus, sempre dá para melhorar. No tocante a uma vida com Deus, sempre dá para nós o que, irmãos? Melhorarmos. Sempre dá para nós fixarmos, olharmos para cada um de nós e vermos aonde está os nossos erros ali, os defeitos ali, os ajustes que precisam acontecer. Aquilo que precisamos fazer. Porque temos uma cidade a ganhar. Temos vidas a alcançar. Mas sempre vai se dar por isso. Muitas das vezes a gente vai ter um pensamento de que fulano não vai ver, fulano não vai entender. Irmãos, queira você ou não, nossa vida é um verdadeiro, não sei se eu posso usar essa palavra aqui, nossas vidas é um verdadeiro, acho que vocês vão entender, nossa vida é um verdadeiro Big Brother. Está todo mundo te olhando, todos os lugares. E agora com esse negócio de cidade, né? Cidade mais segura, é câmera em tudo quanto é lugar. Então tudo que você está fazendo tem que estar todo mundo o quê? Mas só que isso não é coisa nova, isso não é coisa da tecnologia. Eu posso falar para você que desde o início de tudo, já tem alguém olhando por nós. Deus. Salmo 139 vai dizer que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra. Deus olha tudo, Deus vê o quê? Então esse negócio de câmera nos lugares, esse negócio de estar filmando, isso aí, irmão, não é novidade para Deus. Para Deus não é. Porque estou eu entre quatro paredes, de porta fechada, não tem mais nenhum ser humano ali. Quem está? Quem está ali? Não tem nenhuma câmera ali, mas a câmera de Deus está o quê? A câmera de Deus está ali. Deus está ali olhando para mim e para você. Então não há um espaço de minha vida, irmãos, não há um espaço de sua vida, um milímetro sequer, que Deus não esteja nele. Então vivermos uma vida para agradar a Deus, vivermos uma vida para a glória de Deus e servirmos a nossa comunidade, servirmos a nossa cidade com o nosso testemunho, é um privilégio que Deus nos dá. É um privilégio que Deus nos dá. Porque sua vida pode ser motivo para outras vidas serem alcançadas. Minha vida. E talvez quando eu falo aqui você pense assim: então peraí, minhas roupas, então peraí, meu jeito de ser, então peraí, minhas atitudes, tudo isso engloba. Irmãos, nós não vamos falar nessa série sobre crentes, como é que eu posso dizer, crentes extremistas. A gente não vai falar nessa série sobre isso. Nós vamos falar nessa série sobre a liberdade de seguirmos e servirmos a Cristo. De fato, de verdade. Nós não falaremos nessa série sobre sermos uma igreja engessada. Aonde você tem uma veste certa para vir, porque essa veste adora a Deus. Aonde o seu estilo tem que ser um estilo assim, assim, assado. Não. Nós não cansamos de dizer que nossa comunidade, nós como igreja, devemos ser uma igreja para todos os povos, todas as pessoas. Nós não cansamos de dizer. Mas nós, como seres humanos, a gente tem estereotipos de pessoas. Você tem estereotipo de pessoas, você tem gente que você vai olhar e falar: isso aí não é boa gente não. Nós, como seres humanos, a gente tem um estereotipo de pessoa que se enquadra no nosso, como é que eu posso dizer, na nossa maneira ocular de ver aquela pessoa e achar que aquela pessoa é boa ou ruim. Então você tem o seu jeito, você olha assim e fala, se veste assim. Aí tem aqueles que é mais radical e fala: tem tatuagem, cruz, credo, perturbado. É o crente, né? A olhar para o outro. Faz assim, nossa, cruz, ó a roupa que anda, ó isso. Então você tem esse estereotipo, mas Deus não tem. Deus não tem. A palavra do Senhor diz: vinde a mim, vós, pensei que vocês não sabiam, vinde a mim, vós todos. O Senhor quer alcançar até aquele que você não gosta, até aquele jeito de pessoa que não te desce. Porque a gente, ainda sendo crente, a gente tem isso. Fulano não me desce. A gente ainda, mesmo sendo crente, tem isso. Mas Deus quer alcançar até mesmo esses. Deus quer alcançar a todos.
Mesmo que a gente saiba que não são todos que querem o caminho de Deus, mas a vontade de Deus já está estampada. A vontade de Deus, ela é nua e clara para todos nós vermos. Vinde a mim, vós todos. Ele chama eu e você. Ele quer eu e você. Então, não importa o estereotipo, não importa a forma que essa pessoa vai vir. Não importa se no próximo domingo vai ter alguém de terno do seu lado. Não importa se no outro domingo vai ter alguém de bermuda do seu lado. Isso para Deus não importa, para você talvez vai importar. Para Deus não. Para Deus não. Não importa se do seu lado vai ter o negro, o branco, o loiro, o alto, o baixo, o gordo, o magro. Para Deus isso não importa, porque para Ele vai estar se cumprindo aquilo que Ele diz: vinde a mim, vós. Mas para mim, para você, a gente vai estar, esse aqui quer ser santo, esse aqui. Para mim, para você, a gente vai estar assim. Mas essas escamas dos nossos olhos precisam cair, irmãos. Se a gente quer servir ao próximo com o nosso testemunho, isso precisa cair. Isso precisa acabar. Porque o Senhor quer alcançar todos. Senão nós vamos ficar e insistir e ter igrejas diferentes para todos os públicos. O Senhor não mandou criar igreja. O Senhor disse que o povo dele e as pessoas dele são seres humanos, não são placas. O Senhor não mandou criar placas. O Senhor não mandou criar um lugar para o crente que veste terno e um lugar para a crente que veste saia. O Senhor não mandou criar um lugar para isso. O Senhor não mandou criar um lugar para que só congregue quem tem tatuagem. O Senhor não mandou criar um lugar para que congregue só quem tem cabelo branquinho, alvo como a neve. O Senhor não mandou criarmos um lugar específico para cada pessoa. Mas eu e você, como seres humanos, a gente cria lugares específicos para cada pessoa. Eu e você, como seres humanos, o que nós fazemos? A gente sabe identificar. Aquela igreja ali é mais a minha cara. Aquela igreja ali, eu acho que eu me identifico mais. Não era para ser assim, irmãos. Era para que todos que entrem por essas portas aqui viessem se sentir em casa a qualquer momento que eles entrassem. Era para eles entrarem aqui e se sentirem abraçados. E se sentirem amados. Mas não. Alguns vão entrar aqui e por nós, se nós não estivermos sendo igreja, se nós não estivermos sendo uma igreja que serve, e hoje falando no tema, que serve com o seu testemunho, com sua forma de ser transformado por Cristo, se nós não formos essa igreja, essas pessoas vão entrar aqui e vão embora falar assim: não me adaptei naquela igreja. Mas não é se adaptar porque não tem uma máquina de fumaça, porque não tem uma banda ainda, porque não tem um som radical, porque não tem um ar-condicionado. Não, é porque as pessoas não fizeram ela se sentir amada. Porque as pessoas não fizeram ela se sentir bem. Porque olharam para ele de rabo de olho. Porque não é o crente ideal para ela. Porque não é o crente ideal para ele. Jesus, o próprio Deus, o Deus encarnado, chamou todos. E nós não podemos de forma alguma sermos uma igreja assim. Mas nós, como sociedade, temos várias igrejas. Infelizmente, a gente tem igreja de todo o quê? Até quando você vai falar, você não precisa ir para a minha igreja, você pode ir para outras, porque tem... E não era para ser assim, irmãos. Não era para o quê? Tem pastor que proíbe o membro de visitar outra igreja. Você tem que ir pedir, posso ir visitar outra igreja? Não era para ser assim, irmão. Porque a Bíblia não ensina assim. A Bíblia não o quê? Ela não ensina assim. No reino de Deus não tem cadeira cativa. Isso só foi a introdução. Uma igreja que serve com o seu testemunho. Vamos ao texto bíblico agora? Esse só foi a introdução. Amém, irmãos? Quanto ao mais, então, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver para agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão
procedendo. Vamos entender agora. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta à igreja de Tessalonicenses, irmãos, o apóstolo Paulo está muito feliz porque ele recebe boas notícias. Ele recebe boas notícias dizendo assim: gente, eu estou tão feliz de saber que vocês estão praticando tudo o que a palavra de Deus ensina. Poxa, eu estou feliz. Por isso que ele diz assim, ó: quanto ao mais, irmãos, nós já instruímos vocês acerca de uma vida para agradar a Deus. E nós estamos felizes porque vocês estão procedendo assim. Então, ou seja, o apóstolo Paulo está falando assim: ó, que legal, vocês estão fazendo o certo. Mas nessa carta o apóstolo Paulo diz assim: dá para melhorar, gente. Igreja, dá para olhar para vocês e ver aonde precisa mudar, dá para olhar e ver o que precisa ser feito, o que precisa ser ajustado, porque dá para melhorar. Diante de Deus, Ele nos ensina a nós ficarmos cheios ou transbordar. O que Deus nos ensina? Cheios ou transbordar? Vamos ver se você adivinha. Cheios ou transbordar? Então, se é transbordar, irmãos, então dá para sempre crescer mais, dá para sempre evoluirmos mais. E aí ele vai dizer: quanto ao mais então, irmão, já instruímos, ou seja, já ensinamos vocês, acerca de como viver, a fim de agradar a Deus. E de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Irmãos, então o apóstolo Paulo aqui, a continuação dessa carta é dizer assim: gente, dá para crescer um pouco mais. Em outras palavras dizer, dá para melhorar mais. Em outras palavras dizendo, dá para a gente transbordar desse amor. Dá para a gente mudar mais. E será que dá para a gente olhar para nós e ver o que precisamos mudar? Será que a gente pode olhar? Porque é tanto vídeo na internet. Agora é tempo de fazer uma reflexão. Agora é hora de você ver o que você não fez em 2024. O que você precisa. É tanta coisa agora que a gente vê, que a gente está bombardeado de coisas que a gente precisa o quê? Está fazendo nesse ano. Mas a palavra do Senhor está nos dizendo: olha, é importante que vocês cresçam cada vez mais. É importante que vocês mudem cada vez mais. Então no Senhor, irmãos, sempre há oportunidade para nós podermos transbordar a graça dEle e o amor dEle através das nossas vidas, naquilo que precisa ser moldado em nossas vidas, naquilo que nós precisamos ser aquebrantados ainda, naquilo que eu e você não temos forças para lidar, naquilo que eu e você ainda estamos tendo dificuldade para lidar. Dá tempo de você pedir para Deus. Dá tempo de você revelar, por mais que você diga assim: pastor, Deus conhece o meu coração, porque isso é o que mais a gente fala. Isso é o que mais a gente fala para as pessoas. Deus conhece o meu o quê? Coração. É o que mais. Deus sabe. Deus sabe. Sim, justamente porque Ele sabe. Ele quer que eu e você confessamos: Pai, eu preciso mudar nisso, me ajuda. Pai, Deus, eu preciso entender fulano assim, 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 porque fulano é desse jeito, eu preciso entender. Deus, olha, eu não, vamos dar um exemplo, eu não consigo falar do Senhor para fulano ou para ciclano, porque a gente é agente do céu, né? Quem já se viu como porteiro do céu algum dia na vida? Você nunca se viu? Então vamos fechar a igreja e ir embora, porque você nunca se viu como porteiro do céu? Você ficar olhando assim, vai, isso aí. Aí você foi no enterro, por exemplo. Aí você vai lá, isso aí, tá no inferno. Isso aí. Aí você vai no outro, isso aí é tão boa, tá no céu. Né? Ou então, você, no dia a dia, na sua vida, você fala: fulano ali, nem Satanás quer, aquele ali, cruz, credo, nem o diabo quer ele. nem o diabo quer ela. Porteiro do reino do amante. Do reino de Deus. Não, porteiro do céu e do inferno, né? Fica nessa coisa. Um você manda para o inferno, outros você manda para Deus. Não, aquele ali, fulano, é tão bom, mas tão bom que quando morrer já tem um lugar no céu. Nossa, é uma maravilha. A gente é assim. A gente é o sommelier do céu. A gente fica provando tipos de pessoas para ver quem entra ou quem não entra onde? No céu. Mas o Senhor diz que dá para nós melhorarmos, irmãos. O Senhor diz que dá para nós lidarmos com pessoas. O Senhor diz que dá para a gente crescer mais.
Então, para que eu e você sejamos uma igreja que alcance a cidade de Cruzeiro, e as demais cidades adjacentes, que alcance sua família, que alcance seu filho, sua filha, que alcance aquele da sua sessão de trabalho, que alcance aquele da sua empresa, que alcance aquele que você não sabe como conversar com ele ou com ela, porque ele tem uma cabeça muito louca, ela tem uma cabeça muito doida, tem umas palavras que fala que você não entende, tem um jeito que Deus quer que você viva para Ele diante dessas pessoas. Porque essas pessoas só vão conhecer Jesus às vezes. Ou eu posso dizer com todas as palavras, através de mim e de você. Você pode ser a Bíblia que ela não está aqui para abrir aos domingos. Glória a Deus. Então ele vai dizer, quanto mais vocês podem crescer cada vez mais. Continuamos, irmãos, versículo 2. Vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor o quê? Jesus. Então, eles já conheciam, eles sabiam. Aqui é importante a gente parar um pouco, irmãos, versículo 2. Irmãos, quando você está ensinando alguém alguma coisa, ou quando você está repetitivamente falando algo para alguém, e o que mais a pessoa fala e te responde é o quê? Eu sei. Não é assim? Você está ali batendo na tecla. Fulano, precisa isso, precisa aquilo. A resposta final da pessoa é o quê? É o quê? E aqui o apóstolo Paulo lembra eles, fala assim, gente, vocês sabem. Gente, vocês sabem. Ou então a gente até briga com as pessoas, né? Não vem não. Não vem falar não, porque eu já sei o que eu tenho que fazer. Cuida da sua vida, porque a minha vida, eu sei o que eu faço com a minha vida. Olha para a sua vida, porque eu sei. Então o apóstolo Paulo, com um jeitinho, ele fala assim, gente, vocês já sabem. Vocês sabem os mandamentos. Vocês conhecem, então em outras palavras, vocês conhecem. Eu não sei quantas vezes, não sei se já aconteceu isso com você precisar evangelizar outro crente. Quem já aconteceu isso com você? Já aconteceu? Quem já aconteceu? Você precisar evangelizar outro crente? Nossa, é difícil evangelizar outro crente. Porque a pessoa todas as vezes te responde com Bíblia. Mas a Bíblia diz assim. Mas a Bíblia diz assim. Por quê? Não, porque a Bíblia diz... É difícil evangelizar outro crente. Porque ele nunca está errado. Ela nunca está o quê? Porque conhece já. Mas o conhecer não nos muda. O conhecer não nos transforma. Porque para conhecer e ser transformado, eu preciso prosseguir em conhecê-lo. Eu preciso amar o que eu conheço dele. Aleluia. Amém, irmãos? A vontade de Deus, versículo 3, e aí nós vamos partindo para o final. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. A vontade de Deus é que nós venhamos o quê, irmãos? Nos santificar. A vontade de Deus, veja, a palavra do Senhor nos incentiva a santificação da minha vida e da sua. Viver uma vida separada para Deus. Mas, às vezes, a gente, quando lê coisas como essa, a gente já pensa no modo radical. Eu vou viver santificado, então eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo outro. Não, irmãos, você não entende que seguindo e servindo a Cristo Jesus, você vive a liberdade por meio da graça dele, e você pode fazer tudo. Você pode fazer o quê? Tudo o que for para a glória de quem? De Deus. É para a glória de Deus que eu faça isso? Amém. Não é para a glória de Deus, então eu não faço. Porque eu sou livre. Porque às vezes você se depara com pessoas dizendo assim para você, você não faz isso porque você está na igreja, né? Porque você é crente. Aí você pode responder para essa pessoa, não. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Eu só quero fazer para a glória de quem? A glória de Deus. Simples. Simples. A vontade de Deus é que nós sejamos o quê? Santificados. Mas para isso a gente precisa o quê? Se abster. Moralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio o quê? Corpo. Mas quando a gente fala, irmãos, de controlar o nosso corpo apenas sexualmente, é só isso? Não. Controlar o nosso corpo apenas nos nossos gestos, nas nossas atitudes? Não. É saber controlar a nossa vida. É saber que temos o Espírito Santo que nos concede domínio próprio. Não é como a gente aprendeu a brigar na escola. Me segura, senão eu bato nele. Já viu essa briga que começou assim na escola? Essa briga na escola era legal, né? Me segura, senão eu bato nele. Você não queria brigar, mas você falava isso para dar uma do quê? De machão, né? Não, me segura porque senão... se você não me segurasse, eu tinha pegado ele, eu tinha pegado ela, fulano. É assim que a gente fazia na escola. Mas é o domínio próprio em mim, é o domínio próprio em você.
Está lá. Não é quando a gente fala, Deus segura a minha língua. Não, é você que tem que segurar, porque você é morada de Deus. Você é morada de quem? Porque quando a gente fala assim, da imoralidade sexual, a gente só para aí, não, mas ele está falando assim, ele está falando aqui, que é além disso, é de uma maneira honrosa, dominado pelo quê? De maneira que vocês, de uma maneira honrosa, onde você controle o seu próprio corpo para viver para a glória de quem? Para viver para a glória de Deus, isso. Não dominado pelas paixões e desejos desenfreados, como quem? Como os pagões que desobedecem a quem? Então Paulo faz uma separação entre quem serve a Deus e quem o quê? Quem serve a Deus pensa antes de agir. Quem serve a Deus sabe que o Espírito Santo mora nele e mora nela. Então ele tem uma vida entregue para Deus. Então ele vai fazer e buscar a santificação diante de Deus justamente para vencer tentações, para vencer as dificuldades. Eu acho que isso a gente não precisa ficar falando. Porque é notório. Para mim vencer a tentação, eu tenho que estar me santificando diante de quem? Para mim vencer todos os impulsos que eu tiver concernente ao próximo, de odiar, de ter raiva, de falar mal, tudo isso eu preciso ter diante de Deus o quê? Santificação. Eu vou amar, eu vou respeitá-lo. Porque é aonde mais nos pegam, irmãos. É aonde Satanás muitas das vezes vai ser o acusador. Assim como foi do próprio Cristo. A palavra do Senhor vai dizer que quando o Espírito leva o Senhor Jesus ao deserto para ser tentado, Satanás tenta Cristo Jesus, não é de um jeito aonde ele poderia afetar a vida dele, não. Satanás tenta de uma forma onde afetaria a comunhão dele com Deus Pai. Dizendo o quê? Você não diz que é Deus, então lança-se daqui e ordena aos anjos que venham o quê? Que venham te socorrer. A gente tem esse mesmo tipo de tentação dizendo, você não é crente? Você não é cristão agora? Você não vai na igreja? A gente tem esse tipo de tentações com essas palavras. Por isso que vivermos uma vida para agradar a Deus é uma vida no qual a gente às vezes terá essas tentações. E essas tentações não podem te levar ou não podem me levar a revidar com essas pessoas. A questionar essas pessoas, falar, não, você está me acusando? Não fale nada para essas pessoas. Responda com a sua vida. Responda com a sua forma do quê? De viver. Porque você não é mais dominado por você. Quem te domina é o Espírito Santo de Deus. Você é templo de Deus. Você é uma pessoa que vive e serve com a sua vida. Diga, eu vivo e sirvo com a minha vida. Isso, não dorme não, pelo amor de Deus, que bom. Nós vivemos e servimos com as nossas vidas. E aí ele diz, no versículo 5, e não dominados pelas paixões e desejos desenfreados como os pagões, que desconhecem a Deus. Então está claro que existem pessoas que não conhecem a quem? A Deus. E você vai encontrar pessoas que não conhecem a Deus até mesmo dentro da onde? E Paulo vai dizer que essas pessoas são débeis na fé. Não estou xingando ninguém de débil não, tá bom? Não. Paulo vai dizer assim, que essas pessoas não têm uma sapiência, um entendimento formalizado do que é Deus de fato, de verdade. Então essas pessoas ainda estão engatinhando na onde? Na fé. Essas pessoas não conhecem a Deus. Paulo vai dizer que nós temos que ter paciência com essas pessoas. Então você vai encontrar um irmão que você vai discipular, uma irmã que você vai discipular, que você vai ajudar ela a buscar mais a Deus, que você vai ter que falar 10 vezes, 30 vezes a mesma coisa. Você vai ter que ter paciência com ela, com ele, porque ele ainda não conhece o quê? Não conhece a Deus. Continuamos. Neste assunto, ninguém prejudica a seu o quê? Ninguém prejudica a seu irmão. Nem dele se o quê? Se aproveite. Tome cuidado, até mesmo com a nossa vida cristã, nós não devemos aproveitar dos nossos irmãos na fé. E também não aproveitar daqueles que não conhecem a quem? A Deus. Viver aproveitando-se das pessoas. Continuamos, ainda no texto, diz aí, versículo 5 diz, versículo 6, agora ainda no versículo 6. O Senhor castigará todas as práticas,
como já lhes dissemos e asseguramos. Então nada diante do Senhor passa desapercebido. Nada diante de Deus passa desapercebido. Versículo 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para o que, irmãos? De novo, para a santidade. Vivermos uma vida para a glória de Deus é vivermos uma vida em santidade. Continuamos, versículo 8. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas está rejeitando aquele que dá o que, irmãos? Aquele que lhes dá o quê? O seu Espírito. Então, quando eu não vivo a palavra de Deus, quando você não vive a palavra de Deus, quando nós não vivemos o que aprendemos, nós não estamos rejeitando os homens. Por isso que a gente fala assim, mas eu não devo satisfação às pessoas, eu devo a Deus. Por isso, porque Ele que te chamou. Ele chamou você. Você vive Ele vive em você. E Ele lhe deu o Espírito Santo. Deus te deu o Espírito Santo. É Ele. É por meio dele que a gente vive. Tem um hino muito famoso que diz: por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. É Ele. É para Ele que nós vivemos, é por meio dele que nós vivemos para agradar a quem? A Deus. Continuamos, irmãos. Versículo 9, e aí, partindo já para o encerramento. Quanto ao amor fraternal, e agora aqui onde pega muitos de nós, preste bem atenção. Quanto ao amor, o quê? Fraternal. Não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se odiarem uns aos outros. Não, vocês foram ensinados por Deus a amar uns aos... E aqui ele não qualifica quem a gente deve amar. Quem você gosta mais, quem você gosta menos. Quem você deve amar, se veste do jeito que você gosta, se tem um estilo do jeito que você gosta. Não, ele diz, quanto mais, ele está dizendo, todos devem se amar uns aos... Irmãos, e nada é mais aquebrantador, eu não sei se existe essa palavra, mas se não existe eu estou inventando ela agora. Não há nada mais aquebrantador que o amor. O apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios que tudo que eu fizer, tudo que você for fazer, se não tiver amor, não adianta. Então não adianta eu dar comida aos pobres, se não for com amor. Não adianta eu cuidar do meu marido, da minha esposa, se não for com a... Não adianta eu cuidar do meu filho, da minha filha, se não for com a... Não adianta eu cuidar de um estranho, se não for com a... E às vezes a gente deixa para fazer isso, não faz isso com os de casa, mas a gente faz isso com os estranhos. Às vezes as pessoas fora têm uma imagem tão bonita da gente. É ou não é? Tem uma imagem tão linda da gente, nossa, a gente, só falta carregar a gente no colo. Mas dentro de casa, cada uma das pessoas sabe quem somos. Por isso que o amor fraternal ele deve começar de dentro de nossas casas e deve inundar a cidade. O primeiro lugar onde você deve viver esse amor fraternal é dentro da sua casa, para que depois esse amor possa inundar a sua vizinhança. Esse amor possa inundar o seu vizinho, sua vizinha, seu amigo, sua amiga, o amigo de sessão, o amigo do trabalho, o amigo de conversa, o amigo do futebol, sei lá quem você quer e quem quer que venha à sua mente agora. Mas precisa começar de dentro. Sabe por quê? Porque dentro a gente ama quem a gente conhece de ver, quem pisa no nosso, quem come o último pedaço de bife. Você tem que amar quem come o último pedaço do que... Quem come o último pedaço de bife não deixa para você. Você tem que quem toma o último gole de Coca-Cola, você tem que amar. Você tem que amar. Você tem que o quê, irmãos? Por isso que amar dentro de casa é mais difícil. É mais difícil. Amar fora é mais fácil. A pessoa não pisou no seu calo ainda. A pessoa não te entristeceu com alguma coisa. Então amar de fora é muito o quê? É muito fácil. Que esse amor fraternal possa inundar a minha casa e a sua. Para que possa inundar a nossa cidade. Glória a Deus, igreja. Aí continuamos, olha.
Quanto ao amor fraternal, não preciso acrescentar-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês o que, irmãos? Olha aí, vocês amam todos os irmãos da Macedônia. Paulo ficou sabendo que eles amavam mesmo. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que o que, irmãos? Que cada vez mais assim o que? Cada vez mais vocês se amem. Que cada vez mais vocês se amem. Sua vida é esse testemunho de amor para essa cidade. Sua vida é esse testemunho de amor para o seu filho, para a sua filha, que ainda não conhece a Deus. Sua vida é esse testemunho de amor para o seu marido, para a sua esposa, que ainda não conhece a Deus. Sua vida é isso, porque vai inundar sua casa, e vai inundar a cidade, vai inundar sua vizinhança. Irmãos, falar isso em palavras, e aqui eu vou partindo para o encerramento, eu já falei a 4ª vez isso, mas agora é verdade. Aqui eu vou partindo para o encerramento. Irmãos, amar os de dentro de casa é a coisa mais difícil, mas é um teste para amar os de fora. É a sabedoria para amar os de fora. É a sabedoria para amar os de fora. Por isso, não adianta você só amar aqui dentro. Por isso, não adianta você só amar aqui dentro. Porque aqui, quem olha para você fala que você é crente. Mas e quem olha para você lá fora? Versículo 11. Esforcem-se para ter uma vida o quê? Tranquila. E cuide dos seus próprios o quê? Os seus próprios o quê? Tenha uma vida tranquila e cuide da sua vida. Deixa a vida de quem? Dos outros. Cuida da sua o quê? Cuida da sua o quê, irmãos? Sua vida, dos seus próprios negócios. Trabalhe com as suas próprias o quê? Mãos. Quer prosperar esse ano? Trabalhe com as suas próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem o que, irmãos? Vamos ler isso aqui? A fim de que andem, trabalhe com as suas próprias mãos, como nós instruímos. Pode avançar, meu Deus, por favor? A fim de que andem decentemente aos olhos do que são e não dependam de... Então, lá fora, eu posso servir a Deus. Você pode servir a Deus com seu testemunho. Não se apoiando em ninguém, mas vivendo uma fé verdadeira. Quer um ano abençoado na sua vida? Entregue-se a Deus verdadeiramente. Viva o que Deus tem para você. E seu ano vai ser abençoado. E seu ano vai ser abençoado. Glória a Deus, igreja. Quem entendeu em nome de Jesus? Pois essa então é a primeira parte da nossa série, uma igreja que serve com o seu testemunho. Sirva com o seu testemunho. O que precisa ser mudado em você? Não sei. O que você precisa começar a fazer, que você sempre vem vivendo, prometendo e não faz? O que você precisa mudar, que ainda você insiste em dizer que é o seu jeito? Porque quando se fala de mudança para algumas pessoas, as pessoas já jogam na nossa cara dizendo, é meu jeito! Não. Se o seu jeito fere, se seu jeito machuca, precisa mudar. Não há amor fraternal nisso. Porque há pessoas lá fora que precisam ser alcançadas. Há pessoas lá fora que estão com sede de Jesus. E elas não vão ter uma Bíblia para ler, mas elas vão ter a minha e a sua vida para ver. Elas não vão ter um programa evangélico para assistir, mas elas vão ter a minha vida e a sua para ver. Lá na sua casa, lá na sessão do seu trabalho, lá no seu escritório, no seu dia a dia, na sua vizinhança.